Olá, eu sou Dudu Rodrigues, educador técnico cabeleireiro e esse é o meu canal. Aqui vamos tratar dos temas de colorimetria, tricologia e cosmetologia capilar. Esse é meu primeiro vídeo de muitos que vão aparecer e pode ter certeza que todas as dúvidas vão ser resolvidas por mim aqui no canal. E o principal, estou formando o novo grupo de colorimetristas do Brasil com o meu produto, o segredo da coloração sem riscos, que realmente é algo que vai te pegar pelas mãos e levar até o final de uma pessoa que quer se tornar um expert em colorimetria capilar. E nessa aula eu vou revelar um dos segredos desse método, como desenvolver uma estrela de Oswald, uma estrela de cores, um círculo cromático em ordem e de forma detalhada para não errar mais. Vou passar toda a organização dessa criação e no final dessa aula eu vou desenhar a estrela para vocês perceberem o quanto é simples, fácil e rápido quando se tem organização. Primeiro, eu tenho que organizar como construir essa estrela. Sempre eu vou utilizar do escuro para o mais claro, sempre pelas cores primárias. Se eu vou trabalhar do escuro para o mais claro, eu estou clareando essa cor e eu vou trabalhar em sentido anti-horário. E eu vou colocar no quadro em um formato de triângulo para a criação da estrela de 6 pontas. Para a formação de uma estrela é necessário as cores primárias. Quais são elas? É o azul, o vermelho e o amarelo. Isso já em ordem, sempre do escuro para o mais claro. E essas cores vão ser colocadas no sentido anti-horário. Não podemos esquecer dessas ordens. As cores secundárias, elas são chamadas de secundárias porque vêm das misturas dessas cores primárias, porque são as únicas encontradas na natureza que não conseguimos manipulá-las. Já as cores secundárias e as terciárias vêm por uma formulação dessas cores primárias. Para essas cores secundárias, eu vou misturar duas cores primárias, sempre no sentido anti-horário. A mistura do azul com o vermelho, eu tenho a primeira cor secundária, o roxo. A mistura do vermelho com o amarelo, eu tenho a segunda cor secundária, o laranja. E a mistura do amarelo com o azul, eu tenho a terceira cor secundária, o verde. Em seguida, eu tenho as cores terciárias. Para fazer as cores terciárias, são necessárias cores primárias. Mistura de 3 cores primárias. Sempre seguindo uma ordem para não errar. A mistura do azul com o vermelho, eu já tenho o roxo secundário. Mais um percentual de vermelho, eu tenho a primeira cor terciária, o acaju. Eu vou repetir para não errar. A mistura do azul com o vermelho, mais vermelho, eu tenho primeira cor terciária, acaju. A mistura do amarelo com o azul, eu já tenho verde. Mais o amarelo, eu tenho pérola, a segunda cor terciária. E se eu pegar a mistura do azul com o vermelho e com o amarelo, eu tenho o marrom, a terceira cor terciária. E essas cores, elas são classificadas por temperatura, as cores frias e as cores quentes. As cores frias são cores que não vibram em contato com a luz do sol ou uma luz semelhante. Já as cores quentes, em contato com uma luz semelhante à do sol ou à luz do sol, elas vão vibrar. E quais são essas cores? As cores frias, o verde, o azul e o roxo. As cores quentes, o acaju, o vermelho, o laranja, o amarelo e o pérola. O marrom também se classifica por temperatura quente, por ter mais cores quentes na sua formação. Seguindo os princípios básicos da colorimetria, diz que quando eu tenho uma cor que ela está oposta à outra, ela está ao contrário da outra, elas se neutralizam.
E quais são essas cores? O azul, que é a primeira cor, ela é neutralizada pelo laranja. O roxo é neutralizado pelo amarelo. O acaju, ele é neutralizado pelo pérola. E o vermelho, ele é neutralizado pelo verde. E isso de forma contrária também. E essas cores têm fantasias reflexo. O azul tem um reflexo de cinza. O roxo tem um reflexo de irisado. O acaju, reflexo acaju. O vermelho tem um reflexo vermelho. O laranja tem um reflexo cobre. O amarelo tem um reflexo dourado. O pérola tem um reflexo pérola. O verde tem reflexo mate. E o marrom, que é a cor neutra, tem um reflexo marrom bege. E todas essas cores, esses reflexos, são acompanhados de um ponto e de um número. O azul tem um reflexo cinza, ponto 1. O roxo tem um reflexo irisado, ponto 2. O amarelo tem um reflexo dourado, ponto 3. O laranja tem um reflexo cobre, ponto 4. O acaju tem reflexo acaju, ponto 5. O vermelho tem reflexo vermelho, ponto 6. O marrom tem reflexo marrom bege, ponto 7. O verde tem reflexo mate, ponto 8. E o pérola, que é o ponto 9, tem reflexo pérola. E todos esses detalhes que eu falei, desde as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias, as cores frias e as cores quentes, as cores que se neutralizam, as numerações e as fantasias, esse é o resumo detalhado de como construir uma estrela de Oswald, uma estrela de cores ou um círculo cromático em ordem e detalhado para não errar mais. Eu vou fazer essa estrela agora, mostrando detalhe por detalhe e como usar esse conhecimento. Para a formação da estrela, a estrela de cores, a estrela de Oswald, vamos iniciar pelas cores primárias: azul, vermelho e amarelo. O segundo passo, sentido anti-horário: azul, vermelho, amarelo. E o terceiro passo, a formação de um triângulo para criar uma estrela de 6 pontas. Então, como que ficou? Azul, vermelho e amarelo. As cores secundárias são as misturas das cores primárias, uma soma de cores. Azul com vermelho, eu tenho roxo. Azul mais vermelho, eu tenho roxo. A mistura do vermelho com amarelo, eu tenho laranja. E a mistura do amarelo com azul, eu tenho o verde. E desta forma, eu tenho uma estrela de cores, com cores primárias, azul, vermelho e amarelo, e com cores secundárias, roxo, laranja e verde. As cores terciárias são as misturas de 3 cores primárias. Azul mais vermelho, eu já tenho roxo, mais vermelho eu tenho acaju. Então o acaju, ele entra nessa posição na estrela. A mistura de amarelo com azul, eu tenho verde. Com mais amarelo, eu tenho pérola. Então o pérola encaixa nessa posição na estrela. E a cor marrom, que é a mistura de 3 cores primárias: azul, vermelho e amarelo. E essas misturas, eu vou encaixar o marrom no centro da estrela. Azul com vermelho e com amarelo, eu tenho marrom. As cores, elas são classificadas por temperatura. As cores frias e as cores quentes. As cores quentes são cores que vibram em contato com a luz do sol. E as cores frias não vibram. E quais são as cores frias? Verde, azul e roxo. Quais são as cores quentes? Acaju, vermelho, laranja, amarelo e pérola. O marrom classifica-se por cor quente. Ele é feito por uma cor fria e 2 cores quentes. Então, eu vou passar um traço, definindo que acima desse traço são cores frias e abaixo desse traço são cores quentes. Eu tenho cores primárias: azul, vermelho, amarelo. Eu tenho cores secundárias: roxo, laranja e verde. E tenho cores terciárias:
acaju, pérola e marrom. E essas cores foram classificadas por cores frias e cores quentes. Verde, azul e roxo, cores frias. Acaju, vermelho, laranja, amarelo, pérola e marrom são cores quentes. Os princípios básicos da colorimetria diz que quando eu tenho uma cor oposta à outra, ela se neutraliza, seguindo todo aquele passo a passo. O que neutraliza o azul é o laranja. O que neutraliza o roxo é o amarelo. O que neutraliza o acaju é o pérola. O que neutraliza o vermelho é o verde. E todas essas neutralizações se torna neutro, se torna marrom. Quando eu tenho uma cor que ela é neutralizada por outra cor, ela se torna neutra. Por isso que o marrom fica no centro da estrela. E a estrela está chegando ao final. Todas essas cores que estão dentro da estrela, elas têm reflexo. E esse reflexo vai ser acompanhado de um ponto e de um número. Não é isso? O azul ele tem um reflexo cinza. E ele é acompanhado do ponto 1. O roxo ele tem um reflexo irisado. E ele é o ponto 2. O amarelo tem um reflexo dourado. E ele é o ponto 3. O laranja ele tem um reflexo cobre. E ele é o ponto 4. O acaju tem reflexo acaju. E ele é o ponto 5. O vermelho tem reflexo vermelho. E ele é o ponto 6. O marrom ele tem reflexo marrom bege. E ele é o ponto 7. O verde tem reflexo mate. E ele é o ponto 8. E o pérola tem reflexo pérola. E ele é o ponto 9. Uma estrela de Oswald em ordem e detalhada para não errar mais. E como que eu vou usar essa estrela de Oswald? E como que eu vou utilizar essa estrela de Oswald no meu salão? Tanto para trabalhar quanto para estudar. Para trabalhar, eu vou usar ela dentro do meu diagnóstico, para acentuar ou para neutralizar os tons indesejados. Para neutralizar, eu já tenho. Se eu tenho uma cliente que tem um fundo de melanina que reflete vermelho, eu vou usar uma cor verde. Se eu tenho uma cliente que reflete o fundo de melanina laranja, eu vou usar um tom cinza. E quando eu quero acentuar, a mesma coisa. Se eu tenho uma cliente que deseja o cabelo dela cobreado, eu vou usar cobre, laranja. Essa é a estrela de Oswald, correta em ordem e detalhada. Se inscreva no canal, curte, compartilhe com os amigos, coloque toda essa aula que eu ensinei em prática e deixe as suas dúvidas aqui no comentário.